Olá amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você debate a cada edição alguns dos principais assuntos de Guarujá e também Vicente Carvalho, sempre daquela forma mais propositiva possível, como todo mundo já sabe. Sabe também que a gente sempre recebe um convidado, uma pessoa que se destaca na sua área de atuação, nos ajuda a desenvolver o programa. Hoje, com muita honra, nós vamos conversar com o vereador Edilson Dias, ele que é presidente da mesa diretora da Câmara de Guarujá e está no meio aí de um furacão danado de notícias aí com relação a essa proposta para aumentar a quantidade de cadeiras, um dos assuntos que a gente vai conversar aqui. Antes de mais nada, queria te agradecer muitíssimo pela presença. Sei que você sai sempre de um negócio aí e vai para outro. Obrigado pelo espaço na sua agenda. Graças a Deus, a agenda lotada, né? A gente está trabalhando bastante, ainda mais quando eu assumi a presidência a partir do dia 1º de janeiro. Eu quero cumprimentar a todos que estão acompanhando a gente, agradecer a você por mais uma oportunidade de estar aqui para que a gente possa debater assuntos importantes, né, e de interesse do cidadão. Essa participação frequente assim, aqui no programa Assunto Cidade é importante, até porque a população tem participado bastante, ativamente, né? Nas redes sociais parece que deram um up assim, nesse anseio de participação popular. Por exemplo, essa proposta aí de aumento da quantidade de cadeiras ganhou as redes sociais aí ao longo da semana. Exatamente, está bombando, né? WhatsApp, Facebook, enfim, muitos comentários, muitas postagens, muitos abaixo-assinados sendo feitos pelas redes sociais, enfim. Na verdade, né, eu tenho que esclarecer algo neste momento. Eu sou presidente do Legislativo. Eu vi algumas poucas postagens, mas eu gostaria, em respeito aos cidadãos, de estar esclarecendo. O presidente da Câmara, ele tem o papel de administrar a Câmara. Eu faço a gestão da Câmara Municipal, juntamente com a mesa diretora, né? E também tem o papel, Valdir, de conduzir, apenas de conduzir as sessões do Legislativo. Todos os vereadores, inclusive este vereador, têm a prerrogativa, têm o direito assegurado de apresentar qualquer trabalho nas sessões ordinárias. Nós temos a primeira parte, que é o expediente, quando os vereadores se inscrevem no livro, e pela ordem eu vou chamando um a um para que eles tenham 15 minutos para apresentar os seus trabalhos. E aí a gente não tem esse controle, o vereador apresenta o projeto que ele bem entender. E foi assim que fez o vereador Bispo Mauro, apresentou uma proposta de emenda à nossa lei orgânica, que é a nossa Constituição, para aumentar o número de cadeiras de 17 para 21 cadeiras. Eu sou terminantemente contra, já me manifestei diversas vezes, inclusive nas redes sociais. Ainda agora, no momento em que nós conseguimos implantar, desde a minha posse como presidente do Legislativo, um programa rigoroso de corte de despesas, redução de custos, redução de preços dos contratos, e que estamos economizando este ano, de 18 milhões que nós temos à disposição, nós estamos economizando 4 milhões de reais, inclusive esses 4 milhões, 2 milhões já foram destinados à Prefeitura Municipal, ao caixa da Prefeitura, outros 2 irão ser destinados mais adiante para que a Prefeitura, em comum acordo, Câmara, Prefeito, para que o Prefeito possa investir na área da saúde, equipando todas as UPAs com aproximadamente 326 equipamentos. Então, essa proposta vai no sentido contrário daquilo que nós estamos fazendo na Câmara. É contra a agenda redução nacional. de custo, inclusive contra a agenda nacional. Nós vivemos momentos de crise, não só crise financeira municipal, estadual, federal, país inteiro, e também vai na contramão do que deseja a sociedade. E o político tem que estar antenado e tem que pautar as suas atividades políticas de acordo com o que a população quer. Então eu acho que esta proposta que será votada na próxima sessão, eu, como já disse anteriormente, já me manifestei diversas vezes, estou trabalhando para que essa proposta não seja aprovada, e volto a repetir, vai na contramão do que nós estamos fazendo nesses primeiros 7 meses da Câmara, economizando recursos para serem investidos no cidadão, e também vai na contramão, vai contra o que quer a sociedade guarujaense.
Queria que você explicasse um pouquinho para o telespectador. A proposta é um projeto de lei, um projeto de alteração da lei orgânica? É um projeto para alterar a nossa lei orgânica. Precisa de quantos votos? Precisa de 2/3 dos votos, ou seja, de 17 votos. Precisa de 12 votos, né? Obviamente que o presidente não vota, o presidente só vota se houver empate, ou se faltar um voto para que tenha o quórum suficiente para a votação, aí o presidente vota. Se eu tiver que votar, votarei contra. Se eu não tiver que votar, já estou trabalhando desde a apresentação dessa proposta para que o proponente, com todo respeito a ele, mas para que o proponente não consiga êxito e não consiga aprovar esse aumento de cadeiras no Legislativo de Guarujá. Tá. Só destacar para o telespectador que esse programa tem algumas reprises que passam ao longo da semana. Nós estamos falando da sessão de terça-feira, 29 de agosto, né? Essa próxima terça-feira, por exemplo, para nós é amanhã. E foram várias mobilizações aí em redes sociais, como você mesmo falou, e também teve muito abaixo-assinado virtual. Esses abaixo-assinados foram encaminhados para a Câmara recebeu? Tem noção assim de quantas pessoas? Foram. Acho que já chegaram na Câmara 3 abaixo-assinados, com 1.000 assinaturas cada uma, né, pedindo, inclusive eu assinei um abaixo-assinado que foi enviado a mim. Mas eu tenho certeza, assim, que essa proposta, existe uma probabilidade muito grande dela não ser aprovada, e é assim que nós desejamos. Não só este vereador Edilson Dias, como uma boa parte dos vereadores da casa são contrários ao aumento do número de cadeiras. E no texto básico desse abaixo-assinado justamente é pedindo, não que seja retirado de pauta, como você falou, cada vereador tem o direito de apresentar o que quiser, mas pedindo a adesão dos vereadores ao voto contrário. Exatamente. Essa matéria, ela tem que sofrer 2 votações, né? Você vota uma primeira vez e, se ela for aprovada, se obtiver o número mínimo de votos, que são 12, você tem que aguardar um tempo de mais 10 dias, que nós chamamos de intertício, e aí você vota a segunda votação. Mas se ela for rejeitada já na primeira votação, essa é a primeira. Se ela for votada agora e rejeitada em primeira votação, ela já vai para o arquivo e não se fala mais nisso. Você que tiver um tempo aí disponível, a sessão começa às 15 horas e a votação efetiva, a segunda parte da sessão, é sempre por volta das 18 horas, participação da população. 19 horas sempre, 19, né? Para o pessoal não ficar esperando. Inclusive, é bom até a gente esclarecer uma mudança de horário, que muita gente fala assim, olha, mas as sessões começam às 15 horas, não dá para a gente comparecer. Olha, não tem problema algum. A partir das 15 horas é o momento em que os vereadores têm para apresentar os seus trabalhos. Cada vereador inscrito no livro, como eu disse anteriormente, tem 15 minutos para apresentar os seus trabalhos. E depois nós temos um intervalo regimental para que os técnicos da casa possam elaborar a pauta para a segunda parte da sessão. E essa segunda parte é a mais importante, que são as votações. Então, as votações nunca acontecem antes das 19 horas. Então, quem quiser acompanhar tão somente as votações da Câmara Municipal, pode chegar na Casa Legislativa às 19 horas, que vai acompanhar todos os projetos sendo votados, discutidos pelos vereadores. Ficou inviável aquela mudança de horário que você tinha proposto já desde o início da presidência? Sim, me convenceram o seguinte, na verdade eu fiz algumas propostas e eu sabia que a gente não conseguiria aprovar todas elas, né? Então a gente entrou no consenso. Investindo no voto secreto. Né? Eu estava investindo no voto secreto, esse era o objetivo. Porque você mudar o horário da sessão, né, e por isso que é importante a gente explicar, poxa, mas sessão às 15 horas, o mais importante são as votações às 19 horas. Se a gente marcar as sessões para começar às 18 horas, as votações só ocorrem 3 horas após, ou seja, as votações só iriam ocorrer após as 21 horas. As sessões acabariam meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã. Então, eu usei aquela velha tática, né, de você colocar o bode na sala. Aí o bode faz daquele escarcéu todo, aí você negocia alguma coisa plausível e você retira o bode da sala. Na verdade, nós queríamos acabar com um voto secreto e nós alcançamos esse objetivo
O voto secreto foi aprovado por unanimidade, todos os vereadores, eu agradeço a todos, enfim. Não existe mais voto secreto, voto escondido na Câmara. Todas as votações agora são feitas às claras, para que o povo possa acompanhar a votação de cada vereador em cada matéria no Legislativo. Só para a gente encerrar esse assunto aí das cadeiras, quem é favorável ao aumento, algum favorável sério, né? Argumento que a ampliação da quantidade de cadeiras daria maior representatividade para a população, assim como está escrito na lei de estabelecimento da quantidade de vereadores de acordo com a população. Você acha que a população está subrepresentada com 17 vereadores? Eu acho que está mais do que representada, né? Inclusive não só em relação ao Legislativo Municipal de Guarujá, mas em relação a todos os legislativos, seja nos municípios, sejam as assembleias legislativas, inclusive a Câmara Federal e o Senado Federal. Eu acho que a gente, nesse momento de crise, nós deveríamos reduzir a quantidade de cadeiras. Basta olhar o Congresso Nacional. Você tem uma Câmara Federal com 513 deputados. Imagina se todos esses 513 trabalham efetivamente, apresentam trabalhos importantes, se todos eles representam de fato a sociedade brasileira e trabalham pelo bem do país. Negativo, nem a metade. Então você acaba arcando, e eu estou falando da Câmara Federal, você acaba arcando com um custo imenso por deputado, gabinete, assessoria, estrutura, carro, cota de passagens aéreas, auxílio moradia, apartamento funcional para quem não recebe auxílio moradia. Eu sei que a democracia ela é importantíssima, eu sou um defensorado da democracia. A democracia tem um custo, não tem jeito, tem um custo, né? Só que eu acho que esse custo pode ser baixado. Se você pegar todos os legislativos, você tem parlamentares, volto a repetir, parlamentares federais, estaduais e municipais, que trabalham muito, são estudiosos, sabem o que estão votando, sabem o seu papel, fiscalizam, mas você verifica que em alguns casos tem parlamentares que não estão nem aí para a hora do Brasil, não produzem, não fazem nada e não representam a sociedade. É apenas um custo que nós temos a mais em manter essas cadeiras com políticos que não honram os votos que recebem. Eu acho que dá para reduzir o custo, e não só o custo dos parlamentos, acho que o custo de todas as instituições do país. O judiciário também é um peso fenomenal no orçamento da União, no orçamento dos estados, enfim. Então nós temos os mesmos problemas, juízes que atuam e são céleres nos seus processos, conseguem produzir, conseguem despachar com agilidade, julgar em tempo razoável os processos. Nós temos juízes que demoram uma eternidade, pilhas e pilhas de processos, criando teia de aranha. Então eu acho que o país deveria ter instituições mais objetivas e menos custosas. Essa é a minha opinião. Com certeza. Gilson, você é um político da cidade que se acostumou aí ao longo dos últimos anos ser um voto contrário e conviver com uma administração totalmente adversa daquilo que era o seu pensamento como vereador, que foi o governo anterior. Começou o governo novo, houve um certo affair, se pudesse chamar disso, uma relação amistosa entre o presidente do Legislativo e o governo. Queria que você dissesse hoje, agosto, como é que está essa relação. Só vou te pedir para fazer isso depois do intervalo. Eu sabia que era uma pergunta para o próximo bloco. Está ficando bom, Edilson. Antes do intervalo, o Fábio vai colocar a edição do jornal Assunto Cidade, o Jornal de Guarujá, rapidinho antes da gente terminar. A notícia boa da semana, que o Ministério da Saúde liberou o remédio que faltava, que a pequena Maia mobilizou as redes sociais, precisava. Logicamente agora o tratamento dela vai ficar muito mais baixo. Coluna Coquetel, sempre com o olhar humorado do Babu. Notícia do sindicato, que também não está com uma relação boa com a prefeitura. Nossos articulistas, como o Dr. Sócrates Músculos, coluna Nara Moda, o encanto feminino aí, tá? O noticiário policial, com essa notícia triste do assassinato dos 2 irmãos, o noticiário esportivo e uma notícia boa também que veio do Hospital Santa Vara, que é esse destaque aí da equipe de oftalmologia, destaque nacional. O programa Sociedade faz um pequeno intervalinho, já voltamos já, Edilson Dias.
garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Você que está procurando imóvel para alugar, não pode perder essa oportunidade. Residencial dos Pais, no bairro Santa Rosa. São 32 apartamentos novos para locação, em condomínio familiar e local de fácil acesso no Santa Rosa. TV parabólica, água e luz individuais, segurança com câmeras de monitoramento e interfone. Sabe quanto? Apenas R$ 650 por mês. Residencial dos Pais, Rua Gino Fabres, número 1296, no bairro Santa Rosa, em Guarujá. Anote os telefones para contato: 13 997 28 4119 e 13 991 90 4527. Muito bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje com o vereador Edilson Dias, que também é presidente da mesa diretora da Câmara de Guarujá. O primeiro bloco foi praticamente dedicado a esse projeto que vai à votação, primeira votação, esclarecer, são duas votações, o presidente esclareceu, esse projeto para alteração da lei orgânica, passando de 17 vereadores para 21 vereadores, proposto pelo vereador Bispo Mauro Teixeira, e vai para a votação, logicamente vai para a ordem do dia. Ele já passou pelas comissões internas da Câmara e, de acordo com a legislação, o Guarujá poderia ter aí até 23 vereadores, mas como o presidente esclareceu, há um consenso nacional em torno da diminuição dos gastos públicos e, logicamente, que 4 vereadores a mais aumentará o gasto da Câmara. Não será possível, por exemplo, a economia de recursos que foi permitida há pouco tempo, todo mundo acompanhou, esses 4 milhões que a Câmara está conseguindo devolver para o município esse ano, somente esse ano, para investimento em saúde. A gente deixou no ar uma pergunta sobre a relação do Legislativo no governo hoje, agosto. Como está a sua avaliação do Poder Executivo hoje? Olha, a minha relação, da minha parte, vai continuar da mesma forma, né? Eu disse a ele no começo dessa gestão, a gente deixar a eleição de lado, e ele o mesmo. Todos sabem que eu não apoiei o Dr. Walter Suman para prefeito, apoiei a Raifa Amade. Também na eleição para presidente da Câmara, o prefeito Walter Suman tinha um outro candidato, ele apoiou o Nicolás. Eu venci a eleição para presidente da Câmara, mas disse a ele, esqueçamos o passado, as disputas, as divergências e vamos pensar na população. A minha parte eu estou fazendo, como eu disse anteriormente, economizando recursos na Câmara Municipal para destinar esses recursos à Prefeitura, para investir no cidadão, que é a nossa prioridade, deve ser sempre, né? E não deixarei de fazer críticas ao governo quando o governo errar, né? De elogiar quando tiver que elogiar porventura alguma ação do Executivo. Eu elogiei ele quando ele baixou a tarifa do transporte, tudo bem, foi esse vereador que apresentou uma indicação na Câmara, outros vereadores assinaram a indicação, levei a indicação para ele no dia seguinte, isso em fevereiro, e ele uma semana após atendeu a nossa solicitação e baixou a tarifa de transporte público de R$ 3,70 para R$ 3,20. E naquele momento eu elogiei a postura dele, como eu elogiei também a postura dele ter aceitado a sugestão que nós fizemos de utilizar a economia da Câmara para adquirir mais de 300 equipamentos para equipar todas as UPAs do município. Ele aceitou, assinou um ofício conosco e tenho certeza que ele vai cumprir. Agora, quando a gente tiver que criticar, nós vamos criticar, disse isso, não deixarei de cumprir com a minha obrigação, mesmo sendo presidente, eu sou vereador, e como vereador eu tenho que fiscalizar, e nós vamos fiscalizar o governo, sim, as ações do governo, os serviços que são ofertados à população, certo?
e quando ele quiser dialogar com este presidente em relação a qualquer proposta que ele queira encaminhar à Câmara, estarei aberto ao diálogo sempre. O diálogo com o presidente da Câmara não deveria ser uma coisa diária, rotineira? O presidente não recebe contatos por parte do executivo? Deveria ser uma atividade semanal, no mínimo, né? Mas já faz 32 dias que nós não conversamos. Tudo bem, a gente não tem também por que ficar conversando toda hora, né? Quando ele encaminhar alguma propositura na Câmara que eu julgo ser inconveniente ou que eu não gostaria de ver aprovada, respeitando os demais vereadores, porque eu sou apenas o presidente, quem vota são os 16 vereadores, né? Mas eu vou externar a minha opinião, a minha posição acerca de qualquer projeto. Aventou-se, inclusive, a possibilidade de, nos próximos dias, nas próximas semanas, chegar na casa proposta para aumentar a taxa de iluminação pública. Sou terminantemente contra. Uma outra proposta de se fazer uma atualização da planta genérica de valores, que irá significar aumento de IPTU. Sou contra também. Eu acho que o prefeito tem outros meios de economizar recursos ou de fazer com que sobrem recursos para investimentos que são necessários, cortando contratos, reduzindo valores, renegociando os preços com todos os fornecedores da prefeitura, que na prefeitura, diferente da Câmara, o maior contrato que nós tínhamos na Câmara era de R$2.400.000 ao ano, que era de informática. Esse contrato nós reduzimos de R$2.400 para R$1.440, quase R$900 mil, R$960 mil de economia. Os contratos da prefeitura são gigantescos, contratos de 80 milhões, 50 milhões, 40 milhões, 29 milhões, né? E lá na Câmara nós temos 23 contratos, na prefeitura são centenas de contratos. Então, se ele economizasse, se ele fizesse a mesma coisa que nós estamos fazendo em todos os contratos, não adianta anunciar no Diário Oficial que economizou 500 mil com internet, mais um ou dois contratos, né? Até porque a prefeitura tem um orçamento 50 vezes maior do que a Câmara, e nós economizamos 25% do nosso orçamento. Esses 500 mil representam apenas 0,5%, ou seja, 0,5% em relação ao orçamento da prefeitura. Então, tem margem para reduzir despesas na prefeitura, ao contrário de querer enviar para a Câmara projetos visando aumentar taxa de luz, IPTU, e prejudicar mais ainda uma população que está sem emprego e aqueles que estão empregados, o seu salário achatado. Então, essa é a minha opinião. Quem acompanha o Assunto Cidade, o Jornal de Guarujá, já está alertado sobre isso já aí há pelo menos umas 3 semanas, começou a surgir esse assunto aí. Taxa de iluminação que já foi recentemente reajustada, e a cidade às escuras, e IPTU, numa época que está todo mundo com a corda no pescoço, né? É desagradável. Mas eu fico imaginando se o presidente, a gente acompanha hoje em dia com tanta facilidade o noticiário nacional, o presidente Michel Temer fica meia hora sem conversar com o presidente da Câmara dos Deputados. Acho que nem isso. Tem até reunião fora da agenda e tudo. A gente assiste no jornal, nos jornais da STV, não posso citar um jornal específico, né? Que o presidente conversa, acho que 2, 3, 4, 5 vezes com o presidente da Câmara, né? Lá em Brasília. Mas ele não tem obrigação de conversar comigo, assim como eu também não tenho obrigação de ficar toda hora conversando com ele, enfim, mas eu vou continuar administrando o Legislativo da mesma forma, não vou impor nenhum obstáculo ao governo Walter Suman, mas não vou deixar de ser aquele Edilson que eu sempre fui, de apontar os erros. Mandar projetos para a Câmara visando aumentar tributos e prejudicar mais ainda a nossa população tão sofrida, que está passando uma necessidade imensa, aí este presidente se oporá a essas medidas e vou trabalhar para que elas não sejam aprovadas na casa. Tá bom. Bom, teve mais recente mudança na Câmara, no site da Câmara de Guarujá, que a gente estava até vendo aqui fora do programa, que é a ordem do dia, dando um pouco mais ainda de transparência para os trabalhos da Câmara. Né? Mais uma transparência, além das outras, né, que nós já implantamos. Quem acessar o site da Câmara vai ter acesso a muitas informações que antes não eram disponibilizadas. Rapidinho, o uso dos carros oficiais, o que tem à disposição cada vereador,
o placar de votações, assim como a gente acabou com o voto secreto, hoje a gente coloca no site lá como votou cada vereador nos projetos mais importantes, nos principais projetos. E agora, né, a população vai poder acessar o site da Câmara na quinta-feira, mais tardar na sexta-feira, e ter acesso a toda a pauta dos projetos que serão votados na sessão seguinte, que é terça-feira. Não só ter acesso a todos os itens da pauta, mas vai poder clicar em cada item, tem um PDFzinho ao lado, e ter acesso na íntegra a todos os projetos, que muitas vezes consta lá na pauta, projeto de lei do vereador tal que altera o artigo tal da lei tal. Tá, o que é isso? Ninguém sabe o que é. Aí você clica lá no PDF, vai abrir todo o projeto, a justificativa, o texto, e você lendo o projeto, você entende, você pode imprimir o projeto, né, pode estudar o projeto, para que quando você vá à sessão, você saiba o que está sendo votado, enfim. Então é uma novidade, já está à disposição no site da Câmara, a ordem do dia com a íntegra de cada projeto que será analisado. Inclusive esse projeto do aumento de cadeiras está lá. É só clicar que você vai abrir, você vai ter acesso ao texto, o vereador que assinou o projeto, enfim, mais uma ação de transparência na Câmara Municipal. E olha que nós saímos, né, de uma nota de 6,1 o ano passado, que é medida pelo Ministério Público. Esse ano nós já estávamos com 9,2, e até o final do ano, além dessa nova ação, nós implementaremos outras ações de transparência. Legal. Essa nota com certeza vai chegar lá no teto. Hoje nós somos uma Câmara, a 6ª Câmara mais transparente do país. Então isso eu quero agradecer aos funcionários da casa, ao Alessio, que é o nosso assessor de imprensa, ele que abastece o nosso site, né? E enfim, eu acho que é um trabalho em conjunto que vem dando certo. Portanto, podem acessar o site da Câmara, está lá, ordem do dia, clica, entra lá, você sabe a pauta, e para abrir na íntegra os trabalhos é só clicar no ícone escrito PDF, aí você vai ter acesso a todos os trabalhos. Assim a gente fez aqui no celular, é câmaraguarujá.sp.gov.br, não tem mistério. Parabéns. Quem não lembra, é só pesquisar no Google lá, colocar Câmara Guarujá, que já vai aparecer o link lá no Google. Essa de fato era uma medida que há muito tempo eu acompanhei, assim como você também acompanhou como vereador bancário de oposição, querendo esclarecer a população, botar artigo 3 da lei tal, ninguém sabia nada, estava embutido ali um aumento, às vezes. E você é testemunha da minha luta, quando eu era vereador e não era presidente ainda, né? Cobrei diversas vezes os presidentes anteriores para divulgar as propostas que seriam votadas. Agora, aí você não tem ideia do quanto isso facilita, não só a população para ter acesso, mas a vocês, jornalistas, porque vocês vão ter acesso antes à pauta, à íntegra dos projetos, vão poder divulgar, quem tem jornal vai poder colocar no jornal, enfim, e vocês irão para cobrir a sessão já com conhecimento de causa. Eu faço apenas uma observação, né? A gente coloca a pauta prévia para terça-feira, mas como terça-feira tem a primeira parte da sessão, como eu disse, e que é o momento que os vereadores apresentam os seus trabalhos, algumas vezes os vereadores apresentam o trabalho na terça-feira e pauta para a mesma terça. Aí não vai dar lá. Ele apresenta na primeira parte e pauta para a segunda parte, que começa às 19 horas, são as votações. Então, aí não tem como a gente disponibilizar, porque é tudo feito no mesmo dia, tá? Mas tudo que já está previamente pautado, as pessoas terão acesso. O programa está chegando ao fim, mas eu não queria deixar de perguntar sobre. Posso tomar uma água rapidinho? Não ia deixar de perguntar, eu tive essa oportunidade de explicar para o telespectador as medidas que foram adotadas lá com relação às mulheres vítimas de violência. Eu te peço só dois projetos. Eu te peço só que você faça as duas coisas ao mesmo tempo e já te dou um espaço. Doutor, aí você falou que eu tenho menos de um minuto. Para fazer uma manifestação. Rapidinho. São dois projetos que eu apresentei. Nós temos um problema crônico no país, que é a violência contra a mulher, né? Principalmente a violência doméstica, né? Que muitas vezes se iniciam com atritos no relacionamento, conflitos, agressões verbais, depois passa para agressão física e muitas vezes, como nós temos assistido aí no noticiário, acaba até os companheiros, ex-namorados, ex-maridos, enfim, assassinando
as suas companheiras. Então, nós apresentamos 2 projetos na Câmara que visam dar resgate, que visam colocar um ponto final a esse tipo de situação. Muitas vezes, Aldir, a mulher não sai de casa porque ela tem filhos, porque ela não trabalha, porque ela não tem para onde ir. Ela depende financeiramente daquele seu companheiro que a agride. Então, o primeiro projeto, para que elas sejam inseridas na locação social, que é uma lei que já existe na cidade. Ela sendo inserida na locação social, ela recebe uma verba e ela pode locar um imóvel, um quarto de cozinha, no mínimo, para que ela possa sair do lar onde ela é constantemente violentada. Mas não adianta só a locação social, tá? E aí? Tem a água para pagar, tem a luz, tem a alimentação, como é que faz? Aí vem o segundo projeto, que possibilita que ela seja inserida também na frente de trabalho, que é um programa social que existe desde a época do ex-prefeito Maurício Mariano, cuja prefeitura pode contratar até 1.000 pessoas por um ano, no máximo. Antes era 2, agora caiu para 1 ano. E essas pessoas, esses beneficiários, recebem um salário mínimo por mês e trabalho de segunda a sexta para a prefeitura. Então, ela tendo a locação social, ela tem o teto. E tendo a frente de trabalho, ela tem um salário mínimo para ela se manter, para ela se alimentar, enfim. E aí, com certeza, isso vai possibilitar que muitas mulheres possam recomeçar as suas vidas, longe dos seus agressores, viver com dignidade, né, erguer a sua cabeça, né, aumentar sua autoestima, enfim. Eu acho que são 2 propostas que visam dar um novo recomeço àquelas mulheres que são submetidas hoje a agressões constantes. Obrigado pela presença. Eu que agradeço mais uma vez, desculpa ter tirado tempo. Um abração a todos que nos assistiram. Inclusive, agradeço pela paciência. Imagino. Obrigado a você pela audiência também. A gente volta amanhã com um novo assunto cidade. Antes, uma mensagem institucional da Câmara Municipal de Guarujá. E amanhã a gente volta com um novo assunto cidade. Até logo a todos. A maré está alta para a cidadania. Em poucos meses de gestão, a Câmara de Guarujá está fazendo a diferença. As despesas foram reduzidas em mais de 25%. Nossa nota no índice de transparência subiu para 9,2. E promovemos palestras e cursos gratuitos. E tem mais. Este ano, a Câmara vai economizar R$4 milhões que a Prefeitura poderá investir em saúde, comprando equipamentos para as UPAs. Essa é a nossa praia. Trabalhar com seriedade e eficiência. Câmara de Guarujá, com união e boa gestão, quem ganha é a população. Para mais informações, acesse www.camaraguarujá.sp.gov.br.